E agora ele tá me esperando aqui, ó. Ó, já tá sentadinho ali, mostra ele ali, ó. William Lopes, o homem do esporte. Como vai? Você tá bom? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Olha, nós estamos... Você tá solicitado, hein? Entra o William, sai o William aqui, Eu tô que vendo, coisa, hein? eu preciso trazer eu preciso trazer alguém aqui para dizer por que a gente só chama os Williams. Deve mudar, né? Tribuna William. Mas por que eu tô solicitado aí? Você tá muito solicitado, rapaz. A gente não tá conseguindo mais horário na sua agenda. Que história é essa? Ah, não, sempre a gente dá um jeitinho. Ah, Agora gostei, boa, agora foi boa. bem. Ó, posso começar Diga, com o assunto... Começa o que você quiser. Tá, então vamos lá. Vamos falar da demissão do Rogério. Pô, que pena. Olha, Micali. toda a comissão técnica da seleção sub-20 foi demitida, né, pela eliminação do sul-americano na categoria, e o Brasil não conseguiu vaga para o Mundial. William, pelo amor de Deus, explica para a gente o que foi que aconteceu. Pois é evidente que o fracasso existiu. Sim, É claro. do jogo, Claro. é verdade. Ou você ganha ou você perde, mas aí a gente realmente não fez uma campanha nada boa e, para piorar, a gente foi eliminado do Sul-Americano e não conseguiu a vaga para o Campeonato Mundial, Tá. que era o grande objetivo da seleção. Mas se a gente analisar também, é a mesma seleção, tirando aqueles 3 jogadores que têm mais de 23 anos, que podem ou podiam jogar a Olimpíada, né? Então a gente lembra que é a mesma comissão técnica que fez um belíssimo trabalho na Olimpíada aqui do Rio e a gente conseguiu conquistar pela primeira vez no futebol a medalha de ouro. Pois é. Mas é o futebol que vive do Mas, William, momento e o momento eu queria- deu errado e o Rogério Micali foi demitido. Calma lá, espera um pouquinho. Eu queria entender uma coisa. Por que quando há um resultado ruim, se demite todo mundo? Com maior facilidade, Com maior né? facilidade, como se o técnico ou a comissão não tivesse feito absolutamente nada pelo time, pelo país. Infelizmente é uma cultura nossa infelizmente é uma cultura nossa do nosso futebol. Tá. Principalmente levando para o lado dos times, quando começa a pressão, quando começa o torcedor ficar em cima, porque o time não está conseguindo resultados bons, e aí a pressão começa a ser forte, e alguma providência a diretoria tem que tomar, então é muito mais fácil você tirar que é o técnico, do que 11 jogadores. Então, é uma mentalidade errada. Não poderia se traçar um novo trabalho, manter o técnico? Exato. Eu acho que a gente tem exemplos no futebol que quanto mais tempo o técnico fica com planejamento, dentro de um trabalho sério, esses resultados vêm. Vem, não é? Né? Agora, você precisa dar tempo ao técnico. Você viu, começaram já encher a paciência do Eduardo Batista, que chegou agora no time do Palmeiras. Pois Quer dizer, é uma cultura totalmente errada, né? E que isso, vou repetir, a gente tem exemplos de o time consegue o êxito com um planejamento maior e o técnico ficando mais tempo no comando de alguma equipe. Vocês colocaram a imagem aí do Rogério Micali? Coloca pra gente de novo aqui, ó. Esse aí foi o que foi demitido, não que é um isso? trabalho, ele faz um trabalho de base fantástico, conseguiu a nossa medalha de ouro, inédita na Olimpíada. Infelizmente não deu certo para ele, claro, vai seguir a sua carreira, tendo outros desafios. Aí toda a comissão técnica foi demitida e agora começa a especular quem é que vai assumir essa seleção sub-20 e a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. Por falar nisso, por falar em torcidas, vamos falar dos protestos das torcidas do Santos e do Internacional? Que foram nesse final de semana pelo momento dos 2 times, mas eu diria que o time do Internacional está vivendo um momento muito pior. O do Santos, absolutamente normal, começo de temporada, 2 resultados negativos. É que o torcedor do Santos acostumou a ganhar tanto na Vila Belmiro que quando vem 2 derrotas seguidas, o torcedor se espanta, né? Fica impaciente. Fica impaciente. Aí já foi protestar. Calma, Começo do torcedor. campeonato. Aí começam a falar do Dorival Júnior, que está fazendo um trabalho muito bom. Pois é. Então não tem que mexer nada. Foram 2 resultados. De novo, Né? o mesmo problema, né? Exatamente. Nós estamos Cai falando naquilo da que demissão, você viu. Cai no mesmo assunto. No mesmo assunto. Agora, a questão do Inter é mais delicada porque já veio do problema do rebaixamento no ano passado.
começou de novo com um técnico novo, uma temporada diferente, mas está muito ruim, vai se recuperar, porque tem time para se recuperar, mas é um dado interessante, porque são 12 times no Campeonato Gaúcho, 12. O time do Internacional está em 10º, então classificam 8 nessa fase. O Inter conseguiu ficar fora desses 8 neste momento, né? Está em 10º. Vai melhorar, essa é a nossa torcida, porque a grandeza do Inter, né? A tradição do time do Inter é fantástica. É um time com toda a sua estrutura, com toda a sua história, não pode ficar nessa situação. Então a gente torce num curto espaço de tempo para o time melhorar e sair dessa situação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo, né, que teve na rodada carioca 100% de aproveitamento, é isso? Olha, tem musiquinha. O Renatinho virou agora flamenguista, você vê? Aliás, a torcida rubro-negra no Brasil inteiro ela é muito forte. Beijo para vocês do Rio de Janeiro, hein? Ó, beijo. Exatamente. A gente só lamenta que não tem o Maracanã nesses jogos do Rio de Janeiro. Nós vamos viver agora as semifinais da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, e não tem o Maracanã para sediar jogos que vão decidir um campeonato, um turno. Então isso é muito triste pelo que está acontecendo lá no Rio, pelo que está acontecendo no Maracanã. Mas é uma semifinal que envolve o Flamengo com o Vasco. O Flamengo está muito bem, 100% de aproveitamento, está tendo uma campanha maravilhosa nesse começo de ano. E do outro lado, o Fluminense disputa outra semifinal com o Madureira. O vencedor de um jogo joga com o vencedor do outro jogo, decidindo a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do futebol carioca. Vamos fazer um pequeno balanço sobre os grandes aqui dos nossos estaduais, né? Rapidinho, assim, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Falamos do Rio agora. Então a gente faz um apanhado aqui, não dá para falar de todo mundo, né? Porque as pessoas falam, não falou do meu time, né? Tem muito isso. Mas tem que entender que realmente não dá para falar de todos os times. Mas a gente passa aqui, como você me pediu, lá no Rio Grande do Sul, falei do Inter, o time do Grêmio empatou. O de Minas, o Atlético Mineiro ganhou com 3 gols do Fred, é líder do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou nessa rodada e é o segundo colocado na classificação geral do Campeonato Mineiro. Os dois vão avançar e vão chegar até o final, pelo que a gente está vendo, em mais uma disputa de título, com certeza. Paulista, São Paulo empatou em casa, depois está vencendo por 2-0. Lucas Prato fez a sua estreia, com gol inclusive, vai fazer gol esse jogador, que é muito bom, e foi uma bela contratação do São Paulo. O Corinthians empatou, o Corinthians ganhou, é uma vitória minúscula e vai ser assim a temporada do Corinthians. Quando ganhar é 1-0 apertadinho, porque o Corinthians tem um time nivelado por baixo. Vamos ser justos, eu sei que você está triste nesse momento que eu estou falando isso, mas ganhou. O importante é ganhar. Se ganhar o ano inteiro de 1-0 é campeão de tudo, mas tem que dar uma melhoradinha aí, não né, vai gente? acontecer. Tem que fazer um upgrade aí, né? O Santos, então, falei que perdeu a segunda seguida dentro de casa, mas absolutamente normal também. E o Palmeiras ganhou bem, mais um jogo com vitória, nesse time que tem peças de reposição, tem elenco, tem qualidade, tem quantidade. Então esse Palmeiras é forte para essa temporada. Olha, eu tinha muita coisa para falar, mas é que o William tem agenda, ele não consegue chegar, é uma coisa louca. Então, eu quero falar de uma outra polêmica, eu queria ouvir sua... Coloca pra gente aqui os dirigentes que estão discutindo do Atlético e do Coritiba. O futebol paranaense. Foi anulado o clássico. Queria que você comentasse um pouquinho, olha só, mais uma vez uma cena dessas... a gente tem que ver, né, Você sabe William? que eu falei ontem, quando aconteceu isso aí, a hora que a gente pensa que já viu tudo no futebol, a gente não viu. Não viu, né? Impressionante. Então esse jogo não aconteceu, é o clássico do futebol do Paraná, Atlético Paranaense e Coritiba, foi na Arena da Baixada, campo do Atlético, os times entraram em campo, 20 mil torcedores no estádio, torcedores do Coritiba, torcedores do Atlético, uma festa bonita dentro de campo, que os jogadores entraram abraçados, mostrando união. Essa união não aconteceu fora de campo, porque lá, mais uma vez, as organizadas brigaram, mais uma vez teve uma morte, e isso a gente está vendo que não tem fim. Mas, não gosto de falar as coisas ruins, a gente relata aqui, porém,
com relação ao jogo. Não acertaram a transmissão de televisão desse jogo. Tá. Esse jogo foi, então, era para ser transmitido pela internet gratuitamente, Tá. já que não tinha televisão, por falta de acordo, então ia ser transmitido pela internet. Aí faltou credenciamento para as pessoas que iam trabalhar nessa partida para a transmissão gratuita pela internet. Aí a Federação Paranaense de Futebol chegou e proibiu que o jogo fosse realizado. Tem muito interesse por trás, tem muita história por trás, mas realmente é essa história. Ia ser pela internet, não foi transmitido porque a Federação a Federação Paranaense de Futebol proibiu o jogo por falta de credenciamento das pessoas que iam trabalhar para essa transmissão de internet. A Federação Paranaense culpa também o Atlético Paranaense, que por sua vez culpa a federação. Então é mais uma bobagem com Mais uma interesse novela. acima de tudo, acima de tudo. Agora, muita gente no estádio, e esse jogo foi remarcado agora para a quarta de cinzas. Vão devolver o dinheiro? Vão devolver, agora vão ver como é que vão ressarcir essas pessoas, e o jogo está marcado para quarta-feira de cinzas, e vamos ver se vai ter a transmissão pela internet ou não. Vamos ver se todo mundo vai sobreviver ao carnaval. Tem mais essa. William, obrigado pela sua presença. Muito meu obrigado, irmão. viu? Boa noite para todos. Bom carnaval e semana de carnaval, né?